Aula 4 de Climatologia Geográfica, e hoje nós vamos dar continuidade para a última aula, da onde a gente parou. A gente parou em umidade do ar, e hoje a gente vai falar, vou começar com 2 slidezinhos sobre a umidade do ar, que já tinha na aula passada, e a gente vai ver um pouquinho a parte matemática por trás da umidade do ar, mas de uma forma bem superficial, só para vocês conseguirem entender matematicamente o que isso, a expressão disso. Então a gente viu que de uma forma bem inicial, a quantidade de vapor de água no ar, ela expressa como umidade do ar. Vimos também que a saturação é a capacidade máxima do ar de conter o vapor da água. Só que vimos também que essa saturação ela depende da temperatura e também da pressão. Então, quanto maior a temperatura do ar, maior a capacidade dele de comportar vapor de água. Então, quanto mais frio o ar, menor a capacidade dele de comportar esse vapor da água, e quanto maior a temperatura, maior a capacidade dele de comportar o vapor de água. Então, essa saturação, que é essa capacidade máxima do ar de comportar vapor de água, ela varia com a temperatura e com a pressão. Até aí foi aula passada, a gente comentou sobre isso. Então, vamos seguir. Aqui nós precisamos falar de umidade absoluta, que a gente falou de uma forma bem superficial na aula passada, mas vamos falar da expressão matemática disso, fisicamente. A umidade absoluta, ela é a massa do vapor de água, que geralmente é em gramas, pelo volume, tá? É a relação de quanto de massa eu tenho de vapor de água em determinado volume de ar. Então, é uma relação bem simples que vai ser dada, no geral, em gramas por metro cúbico, ou em qualquer unidade de massa por qualquer unidade de volume, mas usualmente em gramas por metro cúbico. Mas a gente vai usar pouco a umidade absoluta em climatologia. Isso daqui é só para vocês entenderem a umidade relativa lá na frente, a expressão matemática, tá? Aí entra um segundo conceito importante que a gente vai usar pouco em climatologia, mas ele é importante para entender a umidade relativa do ar, que é a razão de mistura. A gente vai ter a massa do vapor d'água, é a relação dessa massa de vapor d'água pela massa de ar seco. Então você vai ter uma massa de vapor de água em gramas sobre uma massa de ar seco em quilogramas. Então você vai ter uma razão de mistura que é sempre em gramas por quilograma, geralmente. E essa razão de mistura, muitas vezes a gente encontra em livros a razão de mistura de saturação. O que é a razão de mistura de saturação? É a capacidade máxima em massa de vapor de água que uma quantidade em massa de ar seco suporta, consegue comportar. Então, a razão de mistura de saturação seria isso, que é a capacidade máxima de água, de vapor de água, numa massa de ar seco, que ele consegue suportar sem que aquela água condense. Né? Porque, na verdade, o conceito de saturação, fisicamente, ele é um pouquinho mais complexo do que a gente está explicando aqui. Mas não precisa complicar para a climatologia. Mas entenda que saturação seria essa capacidade máxima do ar a uma determinada temperatura de comportar uma determinada quantidade em volume ou em massa de vapor de água. E aqui é um exemplo de como a temperatura afeta a saturação do ar. Porque a razão de mistura de saturação, como eu falei anteriormente, é essa quantidade máxima de vapor de água que uma quantidade de ar seco consegue comportar. Né? Então a gente tem aqui a razão de mistura e saturação a nível do mar, né, a pressão constante. Então, mantendo a pressão constante, que em nível do mar é mais ou menos 1 atm, e variando a temperatura, essa daqui é a capacidade máxima em gramas que você consegue ter de vapor de água para cada quilograma de ar seco.
Então, olha como aumenta absurdamente. A 40 graus, eu consigo ter 47 gramas de vapor de água por quilograma de ar seco. A temperatura de menos 40 graus, a gente já vai ter 0,1 gramas da quantidade máxima de vapor de água por quilograma de ar seco. Então, variando só a temperatura, eu consigo variar a capacidade, o ponto de saturação, né, do ar. E isso vai ser muito importante na aula de hoje, gente. Então, por isso que, se alguém tiver alguma dúvida, alguma colocação, por favor, fale, porque isso vai ser muito importante. Posso seguir? Todo mundo entendeu isso? Então, vamos seguir. Umidade relativa do ar, então, vai ser a relação entre a quantidade de vapor no ar, e o ponto de saturação desse ar, tá? Isso daqui essa relação, ela pode ser uma relação expressa em várias unidades, desde que as unidades sejam compatíveis, tá? Na hora de fazer o cálculo, a gente já vai ver matematicamente o que isso significa, e essa umidade relativa do ar, que é muito importante para a gente aqui em climatologia. E mais uma vez, reforçando, o ponto de saturação depende da pressão e da temperatura do ar. Elas andam juntas, essas variáveis. E esse slide também, eu passei na última aula, que ele mostra a tabelinha de umidade relativa do ar, que a Organização Mundial da Saúde coloca como emergência, se for abaixo de 12%, alerta de entre 12% e 20%, atenção entre 21% e 30%, e observação entre 31% e 40%, que são as umidades relativas do ar que as pessoas consideram críticas para quem tem problema respiratório, para quem, enfim, causa uma série de problemas respiratórios, a umidade do ar muito baixa. Por isso que em algumas áreas você tem que usar o umidificador de ar. Então vamos para a parte matemática da umidade relativa do ar, que é o que vai importar para a gente. A umidade relativa do ar, então, é o vapor existente, geralmente em gramas no ar, dividido pela pressão saturada de vapor, que é geralmente em gramas. O que é isso? Pressão saturada de vapor é a quantidade máxima de vapor que o ar consegue suportar. Só que isso daqui é um nome mais físico. Vocês encontram mais em livro de física. Multiplicado por 100, porque aí você vai ter um valor em porcentagem. Isso daqui, matematicamente, tem uma expressão muito importante, porque, matematicamente, eu vou ter um meio de comparar o ar de diversas partes do mundo com a temperatura e pressão completamente diferentes, em uma escala de 0 a 100 de porcentagem, porque vai ser sempre em relação a quantidade máxima de vapor que o ar comporta. Então, concorda comigo, se o volume de ar existente no ar for igual à pressão saturada de vapor, que é a quantidade máxima que o ar comporta, essa divisão aqui, quando você divide números iguais, vai dar 1, e 1 vezes 100 vai dar 100%? Concorda comigo? Gente, eu caí, estão me ouvindo? Eu não estou vendo o chat. Não caiu não, professor. Sim. Perfeito. Então, 100%, quando eu tenho a umidade relativa do ar em 100%, eu sempre vou ter o ar na sua saturação máxima. E isso é fundamental para a gente, porque o ar saturado é o que vai ocasionar, eventualmente, a precipitação, a pluviosidade. Enfim, a gente vai ver precipitação hoje, começar a ver. Então, isso daqui vai ser muito importante, tá? Se eu mudar, mas eu vou deixar para os próximos slides, para complicar nos próximos slides. Mas, só para vocês terem uma noção de instrumento de medida, a gente tem o psicrômetro, que é esse instrumento de medida aqui, que ele é muito engenhoso. Esse daqui não é o digital, tá? É o analógico. E esse instrumento é bem engenhoso porque ele tem 2 termômetros. E um termômetro tem algodão, tem uma
parte que fica de algodão que você molha com água destilada e dependendo da umidade relativa do ar, essa água destilada ela vai evaporar. Quando ela evaporar, ela vai roubar calor desse termômetro. Então, um termômetro vai marcar uma temperatura sempre maior do que o outro, se o ar estiver abaixo de 100%. Então, você consegue, por princípios físicos, termodinâmicos, por diferença de temperatura, saber quanto de qual a umidade do ar, por conta dessa evaporação de água. Se a água não evaporar, os dois termômetros vão ficar na mesmíssima temperatura, e isso significa que o ar já está saturado a 100%. Mas isso não precisa se preocupar com isso, é só uma curiosidade. Outro ponto importante é cuidado sempre com as unidades, tá? Porque essa relação aqui da umidade relativa do ar, eu botei geralmente em gramas, e também botei a pressão do vapor saturada de vapor geralmente em gramas, mas às vezes isso vai ser apresentado em grama por quilograma, às vezes vai ser apresentado com outras unidades. O importante é que a unidade de cima anule com a unidade de baixo, tá? Porque isso daqui tem que ser... tem que anular essas duas unidades. Senão, você tem que fazer conversões. Mas aqui, para a disciplina, a gente não vai fazer esse tipo de conversão. Alguém no chat deve ter levantado a mão. Pode falar, por favor. Sim, professor, o senhor vai passar exercícios relativos a essa fórmula? Não. Esse tipo de exercício mais matemático, vamos dizer assim, eles são muito mais presentes nos cursos para meteorologia, fornecidos pela meteorologia, porque aqui para a gente o que importa é saber interpretar matematicamente isso do que calcular, porque a gente, dentro da geografia, no geral, trabalha com os dados já produzidos. Então, para a gente não... A gente tem que entender de onde o dado vem, como ele é obtido, para não fazer interpretações equivocadas ou comparações equivocadas. Mas para a gente é muito mais importante entender essa relação matemática do que efetivamente calcular. O cálculo para a gente vai entrar só um pouquinho em pluviosidade, tá? Quando a gente falar na próxima aula de ciclo hídrico, de balanço hídrico, e mesmo assim nessa disciplina não entra tanto, vai entrar mais em hidrologia, quem for fazer hidrologia como eletiva, que geralmente quem fornece é o André Avelar, professor. Mas aqui fiquem despreocupados com exercícios envolvendo cálculo, mas você tem que saber matematicamente o que isso implica, de onde vem esse dado, porque a disciplina vai ser mais conceitual e interpretativa. Então, além do psicrômetro, que é esse... Deixa eu só mudar a ponta aqui do meu... Botar o pointer. A gente também tem os termohigrômetros. Esse daqui é um termohigrômetro digital, que ele vai medir tanto a temperatura quanto a quantidade, a umidade relativa do ar. E é fundamental um termohigrômetro quando se trabalha com clima, com parâmetros climáticos no geral. Alguém lhe abriu o microfone, pode falar. Eita, desculpa, eu abri sem querer. Não, Apertei beleza. sem querer. Tranquilo. Mas se alguém tiver alguma dúvida, fique à vontade. Agora vamos chegar num ponto que é fundamental para a gente aqui, para entender, inclusive, como as nuvens se formam. Então, eu preciso que vocês entendam isso daqui de uma forma muito clara. A umidade relativa do ar, dias com a mesma umidade absoluta do ar, né? Ou seja, o volume de vapor de água ali naquele ar não vai se alterar, mas se os dias tiverem temperaturas diferentes, ou no mesmo momento do dia, a temperatura oscilar, a umidade relativa do ar vai mudar. Isso daqui, o slide anterior responde isso matematicamente. Alguém tem ideia de por quê? Com o mesmo volume de vapor de água no ar, se eu mudar a temperatura, por que a umidade relativa do ar vai mudar? Alguém tem ideia? A pressão muda? Oi? A pressão muda?
Não, tem a ver com o ponto de saturação. Porque lembra que o ponto de saturação do ar ele depende da temperatura? E como que eu calculo a umidade relativa do ar? Eu preciso botar o volume de vapor de água, né, ou a massa de vapor de água, dividido pelo volume ou massa de vapor de água em saturação do ar. Então, se eu mudo a base dessa divisão aqui, eu mudo a umidade relativa do ar. Então, quando eu mudo a temperatura ou a pressão do ar, eu estou mudando a base dessa divisão, mesmo que o vapor existente continue constante, porque a saturação do ar vai mudar. E, mais uma vez, a umidade relativa do ar ela permite fazer essa comparação de uma forma muito mais simples e muito mais fácil. Agora chegamos num ponto crucial para a climatologia, que é a TPO, temperatura do ponto de orvalho. Talvez vocês já tenham ouvido falar dessa temperatura do ponto de orvalho em algum momento. Mas a temperatura do ponto de orvalho ela é definida como a temperatura que a saturação do ar vai ocorrer se ele for resfriado a uma pressão constante, né, sem a adição ou remoção de vapor de água. Traduzindo essa frase, se eu tenho uma quantidade de ar uma quantidade de ar que não está saturado a uma pressão constante, com uma quantidade de vapor de água ali, naquele ar, se eu for mudando a temperatura daquele ar, no caso, abaixando a temperatura, se ele não está saturado, em algum momento ele vai chegar numa temperatura que vai saturar. Quando essa temperatura for atingida, a gente vai atingir a temperatura do ponto de orvalho, tá? No geral, climatologicamente, a gente usa esse termo de temperatura do ponto de orvalho para qualquer temperatura em que o ar atinja 100% da umidade relativa. Pode falar. Fique à vontade. Se chegou, digamos assim, isso acontece geralmente de madrugada, né? Digamos que 2h30 da manhã atinge esse ponto de orvalho. Mas aí, pô, tem a noite inteira ainda para reduzir a temperatura. O ponto de orvalho vai ser maior assim? Tipo, ele vai precipitar mais? Não, 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 porque imagina que pela conservação só fazendo uma correção que você falou. Você está certo de que o ponto de orvalho para madrugada, quando o orvalho da madrugada é exatamente isso, mas a temperatura do ponto de orvalho, apesar de ter esse nome, ela funciona para qualquer fenômeno atmosférico em que um ar com vapor de água atinja 100% da umidade relativa. A gente já vai ver isso. Muita gente está levantando a mão, eu já vou dar a palavra para vocês. Mas quando você chega no ponto de orvalho e precipita, a água começa a condensar. Não sei se vocês já viram quando o carro fica de madrugada, numa noite, uma madrugada úmida, o carro fica com aquela água condensada em cima dele. Isso não acontece só pelo ponto de orvalho, acontece também porque a superfície do carro tá fria, mas aquela água que condensou no carro, ela foi removida do ar. Então, se ela foi removida do ar, o vapor de água no ar não está constante, porque conforme vai condensando, o ar vai perdendo vapor de água. Então, mesmo que a madrugada vai se tornando mais fria, se está diminuindo, porque se essa água está sendo removida do ar por conta da precipitação, da condensação, o ar está ficando com menos vapor de água. Então, vai ser mais difícil para ele chegar no ponto de saturação, mesmo que ele esfrie mais ao longo da madrugada. Não sei se eu respondi a sua pergunta, mas se eu respondi, os outros que levantaram a mão, fiquem à vontade para perguntar. Não, fez sentido sim. Que realmente você com a umidade condensando, né, se condensando, vai gradativamente perdendo e também o ponto de saturação vai diminuindo, né? Na verdade, não é que ele não vai diminuindo, ele continua constante para aquela temperatura, porque o ponto de saturação ele depende da pressão e temperatura. O que, na verdade, diminui é o vapor de água
no ar, então a umidade relativa do ar vai diminuindo, que é a relação entre o vapor de água no ar e o ponto de saturação. Que o ponto de saturação ele é sempre constante a uma determinada pressão e temperatura. Ele é fixo. O que muda é só a capacidade, é a umidade relativa do ar nesse caso. Mas o teu raciocínio está completamente certo. Eu só estou sendo preciosista conceitualmente, para vocês não confundirem os conceitos. Mas é exatamente isso que você falou. Tranquilo, obrigado. Nada. Aí fiquem à vontade. Quem levantou a mão pode perguntar. Professor, o Oi. ponto de orvalho é quando a umidade relativa chega a 100% e daí chove ou pode não chover? Pode não chover, a gente já vai ver isso. Porque você pode formar, por exemplo, só uma nuvem por conta disso. Porque para chover, você precisa que a água condensada em gotículas no ar, ela supere a força da gravidade. E isso só acontece porque quando formam núcleos de condensação. Isso demora um pouco. A nuvem, ela não é a água em estado de vapor. A nuvem, ela é já as gotículas d'água em suspensão, em grande parte. Ali também tem vapor de água, obviamente, mas para você enxergar uma nuvem, você está enxergando, na verdade, gotículas muito pequenininhas de água que conseguem ficar em suspensão ali. Quando essas gotículas vão crescendo, vão aglutinando e crescendo, isso, às vezes, por efeito dos aerosóis, às vezes por poeira, até vulcão pode induzir esses núcleos, você acaba formando gotas ou gelo, né? E aquilo dali vai superar a gravidade e vai cair. Tanto é que quem já subiu a serra de carro, que quando você passa dentro das nuvens, quando um dia muito úmido, quando a nuvem está baixa, quando você passa ali dentro, você umedece o vidro do carro, como se tivesse passando dentro de uma chuvinha meio fina. Avião é a mesma coisa. Quando o avião passa pela nuvem, você olha pela janela, você vê a água condensando na janela do avião, porque, na verdade, ali a água já está líquida. Só que ela está em gotículas microscópicas, muito pequenininhas, que conseguem superar a gravidade por diferenças de densidade, pressão, enfim, efeitos físicos, né, de ventos, células, que a gente já vai ver isso em mais detalhes para o final da aula. Mas aí eu não sei se eu respondo a sua pergunta. Sim, respondeu. Aí, por favor, quem tiver mais... Eu sei que mais pessoas levantaram a mão. Por favor, fiquem à vontade. Professor, por definição matemática, o ponto de orvalho é quando a umidade relativa do ar atinge 100% por variação de temperatura. Isso. Essa porcentagem de 100% é relacionada àquele cálculo anterior de massa? Isso, exatamente. Geração por variação de temperatura. Essa variação de temperatura seria o quê, no caso? Essa variação de temperatura, Que temperatura? a gente já vai ver a temperatura do gás, no caso aqui. Fisicamente de qualquer gás. Para a gente aqui, das massas de ar, dos ventos, da atmosfera como um todo, porque a gente já vai ver isso, vai ficar mais claro mais para frente, isso na prática, no planeta Terra. A gente está falando isso os conceitos físicos, né? Mas no planeta, isso, vou te dar um exemplo. Vamos supor que um dia quente sobre um oceano vai aquecer esse oceano e vai fornecer vapor de água para o ar ali. Então seria em relação à temperatura do oceano? Não. Temperatura do ar, mas vamos supor que o oceano forneça vapor de água para o ar que está sobre ele. Então você vai formar ali uma massa de ar úmido e quente. Essa massa de ar úmido e quente, ela não vai ficar parada. Ela vai se deslocar. E um dos deslocamentos que ela pode fazer é para cima. Ela pode subir. Quando ela subir, por relações termodinâmicas, a temperatura vai cair. Quando a temperatura cair, que a gente já vai ver que tem um nome para essa mudança termodinâmica, você vai começar a mudar o ponto de saturação do ar. Aí você começa a formar nuvens. A gente já tem um slide só sobre a formação de nuvens, que eu acho que isso vai ficar mais claro na cabeça de vocês. Mas eu espero que o que eu falei agora tenha feito sentido, por enquanto. Sim, já ficou um pouquinho mais claro. Agora vamos falar um pouquinho da pressão atmosférica,
para depois, lá para o final, a gente falar, quando falar de precipitação, a gente voltar para temperatura do ponto de orvalho, né? TPO, porque isso vai ser importante. A pressão atmosférica, por relações termodinâmicas, ela tem relação com a temperatura e com a altitude. Porque lembra lá da primeira aula que existe uma relação termodinâmica entre volume, pressão e temperatura? A gente não vai entrar nisso a fundo, isso é assunto para física. Vocês não têm física na grade de vocês, mas quem tiver interesse, existe online os cursos de física da Unicamp, se eu não me engano, da Unicamp, e acho que a USP também fornece. Mas também, quem quiser e gostar de física, tem como fazer as disciplinas de forma eletiva, mas tem que fazer cálculo antes, né? Tem que fazer cálculo 1 para fazer física 1 e assim por diante. Mas, de qualquer forma, isso tem na internet, se alguém quiser se aprofundar nisso, nessas relações termodinâmicas de uma forma mais matemática e mais física, do ponto de vista da física experimental, aqui a gente não vai ter tempo de fazer isso. Só preciso informar para vocês que temperatura, volume e pressão termodinamicamente estão ligados. Então, se eu vario o volume, por exemplo, se eu vario a pressão, eu também vario a temperatura. Se eu vario a temperatura, também vario a pressão. A mesma coisa com o volume. Eles são grandezas relacionadas. E isso é muito importante para a climatologia, entender que elas estão relacionadas. A pressão, de uma forma bem intuitiva, ela pode ser vista, a pressão atmosférica, como uma coluna de ar que está exercendo pressão sobre você. Então, se você estiver no topo de uma cadeia de montanhas, você vai ter uma coluna de ar menor sobre você, então você vai ter uma pressão menor. Se você estiver a nível do mar, você vai ter uma pressão maior, você vai ter uma coluna de ar, um peso maior de ar sobre a sua cabeça. Isso daqui, a pressão fisicamente é força sobre área, né? Então, a gente vai ter uma maior força-peso sobre área aqui, porque você vai ter um maior peso de coluna de ar, e no topo de uma cadeia de montanhas você vai ter um menor peso da coluna de ar sobre você, então você vai ter uma pressão, uma força-peso menor pela mesma unidade de área, considerando uma área constante. Então você vai ter uma pressão menor. Tá? Isso é muito importante para vocês entenderem isso, ficar claro na cabeça de vocês. Tá? Uma outra maneira de visualizar a pressão na atmosfera como um todo, que não é um sistema fechado do ponto de vista de ser um recipiente com gás, apesar de a gente considerar a Terra um sistema fechado, a atmosfera ela é estratificada, como a gente viu. E por ela ser estratificada, a gente pode dizer que as áreas mais próximas da superfície do planeta, a nível do mar, a gente vai ter uma quantidade de moléculas de ar maior do que as áreas mais elevadas. Quanto mais alto, você vai ter menos moléculas contribuindo com a pressão. E as moléculas vão estar mais esparsas, é o que a gente chama de ar rarefeito, né? Que é o ar que tem pouco oxigênio, porque você tem menos, as moléculas estão mais afastadas dos gases que compõem ali aquele ar. Então, essa quantidade de moléculas também é outra maneira de visualizar a pressão atmosférica na atmosfera do planeta Terra, tá? E é importante alguns parâmetros da pressão atmosférica que muita gente não se liga nisso, mas isso vem lá da física, que a pressão atmosférica ela está atuando em todos os sentidos, ela não está atuando só num ponto em cima da tua cabeça. Ela atua em todos os sentidos. O nosso corpo, no geral, ele está em equilíbrio com a pressão atmosférica. Claro que a pressão atmosférica na nossa cabeça vai ser levemente menor do que a pressão atmosférica no dedão do pé, porque vai ter uma diferença de altura aí. Mas vai ser desprezível, né, por conta da nossa altura. Alguém está pedindo para entrar, só um minutinho. Aí eu vou pedir para os monitores, por favor, pegarem o e-mail dele. Eu só esqueci o nome. Deixa eu ver aqui rapidinho. Gabriel, não é? Gabriel Ribeiro. Gabriel Ribeiro, se você estiver me ouvindo, por favor,
Coloque o e-mail no chat para a gente adicionar no evento. Voltando para cá. Então, a pressão atmosférica ela atua em todos os sentidos, né? É como se fosse uma comparação, um análogo seria um fluido, um líquido, por exemplo, imagina que isso daqui, essa figura geométrica aqui seja um submarino, esse sólido seja um submarino dentro no oceano. A pressão da água vai ocorrer em todos os sentidos. A mesma coisa acontece com o ar, porque a água e o ar são fluidos. Então, eles exercem pressão em todos os sentidos nesse corpo aqui. E a pressão é medida com o barômetro. Tá? A gente já vai ver um pouco mais sobre o barômetro, mas é importante a gente falar que ela varia no mesmo ponto ao longo do tempo, porque a temperatura influencia na pressão, os ventos influenciam na pressão, a circulação atmosférica, no geral, influencia na pressão. A gente não viu ainda a circulação atmosférica, vai ser nas próximas aulas, mas tudo isso influencia na pressão. Então, eu posso estar a nível do mar com um barômetro e ao longo do dia, e ao longo de vários dias, ficar medindo de 1 hora a pressão. Vão ter momentos que a pressão vai coincidir. Mas se eu tiver com um barômetro bem preciso, eu vou ver que ela vai ter variações sutis da pressão no mesmo ponto ali, que vai ter relação com a temperatura, vai ter relação com ventos, com as células de alta e baixa pressão, com a movimentação das massas de ar. Tudo isso vai influenciar a pressão, tá? E o barômetro, aqui nós temos um barômetro analógico e aqui um barômetro digital. Ele vai te dar os valores de pressão atmosférica. Mas é importante sempre lembrar que os valores lidos no barômetro eles têm que ser corrigidos pela temperatura e pela elevação, tá? Porque você não pode medir a pressão no topo do Monte Everest e medir a pressão a nível do mar e comparar as duas. Você vai ter que corrigir a pressão que você mediu no topo do Everest para o equivalente, hipoteticamente, se ela estivesse a nível do mar. Para você poder comparar as pressões num mesmo nível, né? No mesmo nível do mar. Vocês já devem ter visto, ou verão em cartografia, que existe toda uma questão matemática do nível do mar, existem os modelos, mas isso não é papo aqui para climatologia. É só para vocês saberem que não basta ler o valor de pressão no barômetro sem levar em consideração a temperatura e a elevação que você está. Alguns barômetros digitais já vão fazer essa correção para você, mas, no geral, você vai ter que fazer essa correção quando você for processar o seu dado. Tá? E aqui chegou numa parte importante para a gente aqui em climatologia geográfica, que são as cartas sinóticas e as isóbaras. As cartas sinóticas, às vezes, é escrito também como sinópticas. Vocês vão ver com P aqui antes do T em alguns livros. Mas o que são essas cartas sinóticas? Elas são cartas feitas com isóbaras, que são linhas, essas linhas daqui são isóbaras, que ligam os pontos com a mesma pressão. Isso que é uma isóbara, é uma linha que liga pontos com a mesma pressão. Vocês estão cursando cartografia agora, ou vão cursar cartografia, ou já cursaram? Como é que estão? Como é que tá? Cursando agora. Tô cursando. Beleza. Já viram curva de nível? Não. Que é o mapa final, né? Eu acho, do curso. Não, ainda não. Ainda não. Então, vou tentar explicar de uma forma didática para vocês, que eu explicaria comparando com curva de nível. Mas o que é uma curva? Imagina o relevo do terreno. Se eu quero representar o relevo em um plano, que é um mapa, o mapa é plano, né? Apesar de hoje em dia com a cartografia digital a gente conseguir fazer mapa 3D, enfim, com impressora 3D também, mas vamos considerar um mapa como tradicionalmente
algo plano. Eu preciso representar algo que é tridimensional, como uma montanha, num plano. Como é que eu faço isso? Eu faço fatias nessa montanha, fatias que são equidistantes em altura. Então, vamos supor, de 20 em 20 metros eu faço uma fatia. E o contorno do relevo, aonde passa aquela fatia, é o que eu vou colocar no mapa. Então, é como se o mapa fossem várias rodelas dessa montanha sobrepostos e eu estou olhando de cima. Aí, quando eu olho de cima, eu vejo curvas, que são curvas de mesma altura, que são as curvas de nível. Vocês vão ver isso em cartografia. É a mesma coisa que eu estou vendo aqui, só que com pressão. Então, quando eu olho aqui, significa que nessa linha aqui, qualquer ponto que eu esteja sobre essa linha, eu vou ter essa pressão aqui que deve estar em milibares, né? Que é 1030 milibares. Não sei se está em milibares, mas pela unidade provavelmente é isso mesmo. Para que isso importa para a gente? Porque áreas de alta pressão, a gente vai botar com a letra A, e áreas de baixa pressão, a gente vai colocar a letra B. E o que acontece? Áreas de baixa pressão, entre o A e o B, se eu traçar uma linha aqui, eu vou ter um gradiente térmico. A linha ficou torta, mas imagina que seja uma linha reta. Eu vou ter um gradiente térmico, não, desculpa, um gradiente de pressão, que nada mais é do que essa variação de pressão entre as duas áreas, entre a área A, de alta pressão, e a área B, de baixa pressão. Só que o que acontece? Essa pressão aqui, assim como a temperatura, como outras grandezas físicas, vão tender a entrar em equilíbrio. Então, a área de alta pressão, que você tem as moléculas de ar mais juntinhas, vão tender a ir para a área de baixa pressão, vão se movimentar nesse sentido. E quando isso acontece, eu tenho um deslocamento de massa de ar. E quando tem esse deslocamento de massa de ar, eu formo, por exemplo, um vento, uma direção de vento nessa direção aqui. Porque o ar tende a se movimentar, e guarde essa palavra tende, tá? Porque tem outros fatores que influenciam nisso daqui. Quando a gente falar de circulação atmosférica, isso vai ficar mais claro. Mas o ar, ele vai tender a ir das células de alta pressão, das áreas de alta pressão, para as áreas de baixa pressão, tá? Alguém levantou a mão, pode falar, por favor. Professor, a pressão não varia? Como a gente pode, fazer um gráfico com... Excelente pergunta. Por isso que se faz esses gráficos toda hora. Esses gráficos, eles são feitos... Não são gráficos, são mapas. Eles são feitos frequentemente. A gente já vai ver no próximo slide. A Marinha do Brasil tem um site que você consegue esses mapas atualizados, porque quando você fala de escalas atmosféricas regionais e globais, isso daqui varia varia mais lentamente. Às vezes não tão lentamente como a gente gostaria, mas não varia tão instantaneamente. Se eu estivesse fazendo isso daqui numa área muito pequena, isso daqui variaria em segundos, minutos. Mas com massas de ar muito grandes, escalas globais, isso daqui demora algumas horas, às vezes alguns dias para acontecer. Não acontece de uma hora para outra. Mas a previsão do tempo usa muito esses dados em tempo real. Tempo real entre muitas aspas, tá? Porque esses dados, eles têm um tempo para ser processados. Mas excelente pergunta que você fez. Isso daqui tem que ser processado o tempo todo, porque senão você está com um dado desatualizado. Por exemplo, esse mapa aqui não serve para nada agora, porque essas células aqui já não existem mais, ou estão diferentes, essas curvas estão um pouquinho diferentes do que eu estou mostrando para vocês. Por isso tem que ter sempre a produção cartográfica de cartas sinóticas. E isso é muito importante para a navegação. Era mais, né, quando a navegação era feita à vela, mas não tinha a tecnologia que a gente tem para fazer um mapa com essa sofisticação que tem hoje, mas, enfim, a Marinha ainda tem alguns barcos que dependem do vento, apesar de ter motor, eles são veleiros, e a Marinha até hoje
tradicionalmente faz esses mapas, mas o INPE também faz esses mapas, enfim, estações, grupos que fazem previsão do tempo, que do Brasil tem vários, eles utilizam também essas cartas sinóticas. Enfim, elas servem para muitas coisas, mas tem que ser produzido o tempo todo. Não sei se eu respondi sua pergunta, mas mais alguém se quiser perguntar, fica à vontade. Respondeu, professor. Obrigado. Nada. Essa movimentação das células de alta pressão para uma célula de baixa pressão, ela vai acontecer só em células que estão contíguas. Elas são lateralmente, elas estão dispostas lateralmente, tá? Não adianta você ter uma célula de alta pressão no Polo Norte e uma célula de baixa pressão no hemisfério sul, e você achar que vai ter essa movimentação, porque não vai ter, tem que ser contígua. Isso é importante. A outra coisa importante é que o gradiente de pressão ele vai influenciar na velocidade dos ventos. A gente vai ter uns slides falando sobre vento, porque esse gradiente de pressão ele é muito importante. Para você entender o que é um gradiente de pressão, imagina um canudinho, quando você está tomando um milkshake com aquele canudo de papel horrível que tem que tomar agora, que você tem que fazer uma força do caramba para você conseguir superar a força do próprio líquido, né, da viscosidade do líquido, do fluido, e também superar ali a pressão, você vai estar diminuindo a pressão dentro do canudo, até chegar num ponto que essa diminuição de pressão vai superar a viscosidade do fluido e o peso do fluido, que vai chegar na sua boca. Você vai conseguir tomar o seu milkshake. Fluidos de baixa viscosidade, você consegue fazer isso de uma forma mais fácil, que é o caso da água. Você com um canudinho na água, você vai beber muito mais facilmente do que um fluido mais viscoso, como um milkshake. É a mesma lógica. É como se fosse um canudinho. Se a célula de baixa pressão é como se fosse alguém sugando o ar no canudinho, que vai sugar esse ar da célula de alta pressão. Não sei se foi um bom exemplo, mas é uma maneira fácil de você conseguir entender o deslocamento de matéria por conta dessa diferença de pressão. No caso aqui, a gente está lidando só com fluidos gasosos, tá? Mas, seguindo, essas daqui são dois exemplos de cartas sinóticas, tá? Essa daqui é do INPE, de 2010, uma carta de 14/12/2010. Ela tem essas isóbaras aqui, né? E essa daqui é as cartas da Marinha. Se você entrar no site da Marinha, você consegue baixar essas cartas para vários dias do ano. Essa daqui é uma de 3 de agosto de 2021. Essas cartas, vocês já devem ter visto, vão ver em cartografia, elas têm todo o rigor cartográfico, né, que é necessário, enfim. Mas isso daqui é muito importante vocês entenderem. Então, só para fazer um exercício mental, aqui a gente tem uma célula de alta pressão, e aqui a gente tem uma célula de baixa pressão, aqui também, aqui também. A tendência seria o ar se deslocar nesse sentido aqui, tá? Tendência não significa que vai acontecer isso, tá? Porque tem outros fatores. Mas então a tendência seria o ar se deslocar da alta pressão para mais baixa pressão. Essa seria a tendência natural, se não houvessem outros fatores atuando ali sobre essas massas de ar. Até aí todo mundo entendeu cartas sinóticas, isóbaras, deu para visualizar isso, mesmo vocês não tendo visto curvas de nível em cartografia. Fiquem à vontade para tirar as dúvidas. Foi? Então, vamos passar. E aqui a gente vai visualizar essas células de alta e baixa pressão em 3D. Porque na atmosfera a gente vai ter isso acontecendo em 3D. E o legal aqui é que a gente tem
as isóbaras, né? A gente tem aqui em planta, em mapa, como é que ficaria isso. Então, o que a gente tem? Numa célula de baixa pressão, a gente tem o ar quente sendo sugado e jogado para grandes altitudes. E isso daqui, na verdade, nada mais é do que uma corrente de convecção em 3D. E isso daqui forma nuvens, tá? A gente já vai ver por que isso forma nuvens, porque isso resfria o ar quente e úmido, se o ar estiver úmido, e caso, dependendo da quantidade de umidade que tenha naquele ar, ele pode chegar na temperatura de ponto de orvalho e o ar vai ficar saturado. E aí que a gente vai começar a condensar e formar as nuvens. E em um outro vendo agora a célula de alta pressão, a gente vai ter a dissipação do ar quente saindo para as células de baixa pressão, mas com relação ao ar frio, que é mais denso, porque o ar aqui subiu, ficou mais frio. O ar mais frio é mais denso. Como ele é mais denso por gravidade mesmo, pelo peso dele, pela densidade, ele acaba caindo. E isso acaba gerando uma célula de alta pressão, porque você tem um vetor. Deixa só eu mudar aqui para uma caneta. Você tem um vetor empurrando esse ar para baixo. Então você tem um vetor comprimindo esse ar. Se eu comprimo esse ar, eu estou aumentando a pressão aqui, eu estou fazendo uma área de alta pressão por conta dessa movimentação do ar aqui que está comprimindo esse ar. Pode falar, quem levantou a mão. Esse é um dos princípios dos tornados, ciclones, né? É um dos princípios, sim. A gente vai ter uma aula só de tornado, ciclone, mas isso é fundamental. Inclusive, a direção que o ciclone, o anticiclone se forma, isso tem relação tanto com a temperatura quanto o efeito de Coriolis, mas isso, ou Coriolis, né, depende da pronúncia. Já vi gente pronunciando de várias formas, mas essa direção, os tornados, os ciclones, tem muito a ver com as células de alta e baixa pressão, e a direção que eles giram tem relação com movimentos de ar que tem a ver com o efeito de Coriolis e Coriolis, que a gente vai ver em outras aulas. Mas muito bem colocado, tem muita relação com isso. E aqui, quando o ar sobe, o princípio da compressão ele também vale, ele descomprime de certa forma, então você cria uma área de baixa pressão. E quanto mais moléculas ali agrupadinhas, maior a pressão. Se eu estou comprimindo as moléculas, tem uma força empurrando as moléculas para baixo, eu estou aumentando a pressão. Se eu tenho uma força empurrando as moléculas para cima, eu estou diminuindo a pressão. É a comparação com o canudinho. Quando eu puxo o canudo do meu milkshake, eu estou diminuindo, estou puxando o ar, eu estou afastando as moléculas de ar, estou diminuindo a pressão. Se eu empurro o ar, eu estou aumentando a pressão, porque eu estou empurrando aquele ar ali dentro do fluido. No caso aqui, a gente está falando só de gases, tá? Mas a lógica é a mesma. Só um minutinho. Voltar aqui para o pointer. Seguindo. Agora vamos falar dos ventos. A gente já falou do deslocamento de massas de ar, e esse deslocamento de massas de ar gera os ventos. É importante falar que os ventos carregam as propriedades do ambiente que eles se originaram, principalmente a temperatura e a pressão, e às vezes podem carregar também partículas radioativas, se tiver uma explosão de bomba atômica, um acidente nuclear, como aconteceu em Fukushima, pode carregar poluentes, enfim. Não só a temperatura e a umidade, mas a composição também vai variar. Mas para a gente aqui em climatologia geográfica, os principais parâmetros dos ventos são a temperatura, a umidade e a direção deles. A rugosidade do solo desacelera os ventos. E é por isso que os oceanos tendem a formar ventos mais velozes do que os continentes. Mais uma vez, tendem, tá? Isso não é uma regra. Nada em geociências é uma regra. A natureza não lê os nossos livros que a gente escreve. Então, a natureza quebra todas as regras que a gente faz para conseguir entender ela cognitivamente.
Então, essas tendências não são regras, mas, no geral, o oceano é mais liso do que o continente, por isso os ventos formados no oceano são mais velozes, enquanto no continente, porque tem montanhas, a própria rugosidade normal de outras formas de relevo, que vocês vão ver a fundo o nome delas em geomorfologia, essa rugosidade ela altera a velocidade dos ventos por conta do atrito, porque tanto pelo atrito quanto pela barreira, né? Porque o vento ele pode estar numa direção e ele encontra uma barreira que vai desacelerar ele. Então, por princípios básicos da física, da cinética, o fluido acaba desacelerando. E umas propriedades importantes do vento que... alguém levantou a mão, pode falar. Professor, só uma pergunta. Uhum. As nuvens, elas são carregadas pelos ventos ou não? Elas podem ser carregadas pelos ventos. No geral, são carregadas pelos ventos. Mas existem nuvens que são estacionárias. Mas, de alguma forma, teve que haver movimento de ar, de massas de ar, para aquela nuvem se formar. Mas, depois que ela está formada, ela pode ser carregada pelo vento, ela pode ficar estacionária. Isso vai depender dos fatores climáticos de uma determinada região, determinado momento do ano, determinado momento do dia. Mas, excelente pergunta. Mas isso varia. Mas aí tem mais duas propriedades importantes aqui dos ventos, que é a direção e a velocidade. Só lembrando, isso daqui é um conceito matemático que muita gente não se liga muito nisso, que na verdade é um conceito de álgebra, né? Que uma direção tem dois sentidos. O sentido é diferente de direção, tá? Quando eu falo sentido, por exemplo, estou falando norte-sul. O sentido é esse eixo aqui. A direção, ela é ou norte ou sul, tá? Não sei se... Vocês vão ver isso melhor em cartografia, ou se não já viram. Mas, geralmente, quando se fala de vento, a direção, a gente parte do referencial de um observador. Então, se o observador, ele tá... Só um minuto. Se o observador, ele tá aqui no centro da roda dos ventos, como referência, com uma bússola na mão, se o vento está vindo de cá, o vento está vindo da direção norte. Então, a gente usa isso como referencial. Isso não é regra, mas é o que, no geral, os livros vão recomendar, que você veja a direção dos ventos a partir de um observador, da onde o vento está vindo. Então, quando eu falo ventos do norte, ventos de leste, enfim, são ventos que estão vindo dessa direção, tá? Eles não estão indo para essa direção, no geral. Mas, muitas vezes, vai ser discriminado, por exemplo, assim, os ventos que estão soprando de norte para sul. Aí vai ficar mais claro a direção que eles estão soprando, fica mais visual, e isso não depende de convenções. Mas é importante destacar isso, porque isso pode confundir quando vocês forem ler alguma coisa. Enfim, isso pode confundir bastante. E os ventos, eles são medidos com a velocidade dos ventos pelos anemômetros. Quem for trabalhar com geomorfologia fluvial vai usar anemômetro para medir a velocidade de água dos rios, por exemplo, porque eles também podem ser usados para medir a velocidade de qualquer fluido em movimento. Claro que existem anemômetros específicos para ventos e anemômetros específicos para líquidos, mas existem anemômetros digitais, como esse daqui, e os analógicos, vamos dizer assim, que são os mais tradicionais. Tradicionais no sentido de serem... Provavelmente vocês já viram isso daqui em cima de algum estabelecimento. E, frequentemente, os anemômetros também medem a direção dos ventos. Anemômetros feitos para fins climatológicos. Mas nem sempre isso acontece. Pode falar, quem levantou a mão.
Professor, e aquela boia que não é bem boia, mas tipo, aquele negócio que tem nos aeroportos, também é um anemômetro? Eu não tô visualizando o que você É tá. aquele negócio que parece até um saco que fica assim, um saco vermelho e branco que fica coisando assim, recebendo vento para saber se está com muito vento no aeroporto, se está com pouco vento. Geralmente fica próximo às torres. E eu É, nunca, Se não me engano, o nome é biruta. eu nunca reparei isso nos aeroportos, mas eu vou pesquisar, mas eu não sei, mas provavelmente deve ser uma maneira de medir a direção do vento, mas se não medir, se medir a velocidade é um anemômetro. Se não medir a velocidade, ele só é para medir a direção do vento. Mas eu realmente não sei o que ele mede. E eu nunca reparei isso. Próxima vez que eu viajar, eu vou reparar. Se alguém souber, por favor, se manifeste. Alguém levantou a mão, pode falar. É só pra falar que eu vi aqui na internet. Ele realmente é pra medir a velocidade do vento. O Ah, nome é tá. biruta. Biruta, O perfeito, então. negócio. Então, perfeito. Eu nunca reparei isso, mas eu já vi em aeroportos esse daqui, principalmente em aeroporto menor, mas como se fosse um balão, eu nunca reparei. Muito, muito bom vocês falarem. Gente, desculpa porque minha cachorra tá querendo entrar aqui. Esse barulho, é ela cavando a porta. Vamos continuar. Nebulosidade. Então, a nebulosidade, ela é a fração do céu, por definição. Alguém está com o microfone aberto, se quer fazer uma pergunta, fica à vontade. Enfim, voltando. A nebulosidade, então, ela é a fração do céu que em determinado momento está coberto por nuvens. Em alguns livros vocês vão ver essa frase escrita de uma forma um pouco mais rebuscada. A porção da abóbada celeste coberta por nuvens, ou coisas do tipo. Mas o resumo é a fração do céu, em determinado momento, está coberto por nuvens. Ela pode ser dada em octas. O que é um octa? É uma escala de 0 a 8, ou em décimas, que é uma escala de 0 a 10. A escala de 0 a 8 é a mais comum, tá? Mas de 0 a 10 também é usada. 0, sem o céu completamente limpo. 8 seria o céu completamente encoberto. Mesma coisa nas décimas. 0, o céu completamente limpo. 10, o céu completamente encoberto por nuvens. E, como a gente viu na última aula, se relaciona diretamente com a insolação, que é a luminosidade que chega na superfície do planeta depois de ter passado por todos os fatores atenuantes da atmosfera, que é essa unidade, a insolação, essa luminosidade em função do tempo, né, do tempo que fica iluminando ali a radiação solar, que, como a radiação solar ela a luz solar, ela é a radiação, ela é energia, isso acaba também sendo uma medida de energia, que pode ser usada para medir o aquecimento da superfície. E também tem relação com a radiação solar, porque a nebulosidade ela pode ajudar a refletir, e a gente vai ver isso em outras aulas, por conta do albedo das nuvens, pode ajudar a refletir uma quantidade muito grande de radiação solar de volta para o espaço, ou para camadas mais externas da atmosfera. Então, a nebulosidade é um parâmetro muito importante. E aí todo mundo entendeu a nebulosidade. Ele, no geral, aqui no curso, eu está com o microfone aberto, por favor, só um minutinho. Claro. Quem está com o microfone? É o Caio, se estiver ouvindo. Você está com o microfone aberto. Né? Só um minutinho. Caio Santana. Como é que eu mudo aqui? Ah, tá. Acho que ele já mutou, professor. Ah, tá, perfeito. Valeu, obrigado. Vamos voltar para apontador. Todo mundo entendeu nebulosidade. Agora, a gente falou de nebulosidade na última aula, mas a gente não tinha apresentado o conceito formal de nebulosidade. A gente falou que tinha relação com as nuvens, mas não... Esse conceito ele é importante, tá?
para a gente entender ele mais qualitativamente do que quantitativamente. Porque esses valores aqui a gente não vai ver ao longo do curso, em tabelas, nada do tipo. Precipitação. Precipitação ocorre quando a gravidade supera a força que mantém essas gotículas de ar suspensas, de água suspensas no ar, nas nuvens. Pode ocorrer de forma líquida ou sólida, líquida chuva, chuva, garoa, enfim. E sólida, neve, granizo. E para haver precipitação, a gente tem que ter núcleos de condensação para a formação dessas gotas ou para a formação de gelo. E a gente já vai ver isso um pouquinho mais a fundo agora. A gente vai ver como as nuvens se formam. Quando uma massa de ar com uma quantidade de vapor de água altera a temperatura sem troca de calor com o entorno, a gente vai chamar essa alteração de alteração adiabática. O que isso quer dizer? Eu aumento a altitude, eu mudo a pressão, eu diminuo a pressão daquele ar. Se eu diminuo a pressão, eu afasto as moléculas que compõem aquele gás. Se eu afasto as moléculas, eu diminuo a temperatura. É a mesma lógica de um desodorante aerosol. Não façam isso que vocês vão se machucar. Mas se você pegar um aerosol e espirrar ele muito próximo da pele, aqueles aerosóis tipo Rexona, que tem uma pressão maior, você vai sentir que vai ficar gelada a sua pele. Porque o desodorante está em alta pressão dentro do cilindro ali, do recipiente dele. Quando ele sai, diminui rapidamente a pressão. Quando diminui rapidamente a pressão, ele também diminui a temperatura, por essa mudança de pressão. E isso acaba fazendo até a pessoa ter queimaduras por gelo se você usar esse desodorante muito próximo da pele. Então, e isso, a mesma lógica acontece com as nuvens. Quando as nuvens elas sobem, na verdade não as nuvens, né? O ar composto, o ar com um teor de vapor de água, ele sobe, ascende, ele perde temperatura por conta dessa mudança de pressão, dessa diminuição de pressão. E isso acontece. Por que esse ar sobe? Porque o ar mais úmido ele é menos denso. E isso pode ser contraintuitivo para vocês. Mas o vapor de água ele tem um peso molecular menor do que o oxigênio, do que o nitrogênio, que, como a gente viu nas outras aulas, é a maior parte da nossa atmosfera. E até do gás carbônico. Porque... só um minutinho. E até do que o gás carbônico. Isso você pode fazer um cálculo simples. Se eu posso... Minha memória pode falhar, porque muito tempo que eu não pratico isso, mas, se eu não me engano, o peso molecular do hidrogênio é 1 e o peso molecular do oxigênio é 16. Então, H2O, né? Você tem dois hidrogênios para um oxigênio, que é o vapor de água. Então, você vai ter 16 mais 2, que são as duas moléculas de hidrogênio. Então, você vai ter um peso molecular de 18. Se eu não me engano, posso estar confundindo os pesos moleculares. O oxigênio, o gás oxigênio, é O2. Então, é 16 vezes 2, né? Que é a massa molecular do oxigênio. Então, você vai ter um peso molecular de 32. A mesma coisa o nitrogênio, que eu não vou lembrar o peso molecular do nitrogênio. Eu acho que deve ser, se não é 14, é 15, mas você vai ter um peso molecular maior do que o da água também. Então, por isso que o ar mais úmido, você vai ter uma quantidade maior de moléculas de água, que é menos densa, num determinado volume de ar. Então, esse ar vai ser menos denso, ele vai tender a subir, a ascender. E isso diminui a pressão atmosférica e, consequentemente, diminui a temperatura. Chega um momento, chega uma altura, que essa temperatura cai até chegar... Está vendo essa linha aqui, que está dizendo que é nível de condensação? Esse nível de condensação nada mais é do que o TPO, que é a temperatura do ponto de orvalho. Então, essa água que estava no ar, esse vapor de água que estava ali naquele ar, começa a condensar
e a formar nuvens, tá? Quando passa dessa altura, que é a altura do ponto de orvalho, que vai atingir a temperatura do ponto de orvalho, aquela quantidade ali de ar. Lembrando que, dependendo da temperatura do ar ali e da quantidade de vapor de água, a altura, esse nível de condensação aqui, que é a altura que vai atingir a temperatura do ponto de orvalho, vai variar fortemente. Então, essa altura aqui não é fixa, ela varia de acordo com as características do ar úmido que está ascendendo, tá? Isso é muito importante vocês terem em mente. Isso daqui ficou claro para vocês ou não? Fiquem à vontade para perguntar, o que vocês quiserem. Então, vou seguir. E para fechar a aula de hoje, que a aula que vem a gente vai focar mais em precipitação, que a gente vai falar de ciclos biogeoquímicos, e a gente vai dar um enfoque especial ao ciclo da água, e a gente vai falar mais de precipitação, mais a parte matemática disso, mas a gente tem basicamente 3 tipos de chuva, e quem for fazer licenciatura e seguir para a área de ensino, isso daqui é muito falado em vestibular, vocês já devem ter estudado no ensino médio, e em livros didáticos do fundamental. Os anos finais do fundamental também tem tipos de chuva no 6º ano. Então, a gente tem basicamente 3 tipos de chuva, que é a frontal, a orográfica e a convectiva. E é bem tranquilo entender esses tipos de chuva, porque elas vão ter sempre a relação com o ponto de saturação e com a temperatura do ponto de orvalho e com essas transformações adiabáticas, que são a mudança de temperatura sem a troca de calor com o ambiente, só com a mudança de pressão. Alguém abriu o microfone, pode falar, fica à vontade. Não, foi sem querer aqui, perdão. Não, tranquilo. A chuva frontal é uma chuva que eu acho que, de todas elas, eu acho que é a mais difícil de visualizar, que ela ocorre quando o ar quente e úmido, ele acaba ascendendo porque você tem uma massa de ar frio, ou em muitos livros vão chamar de frente fria, né? Frente fria tem uma conotação mais específica, né? A gente já vai ver agora. Então você tem esse ar, um ar frio que é mais denso, e quanto mais frio o ar, mais pesado ele é, que esse ar ele está ali rastejando perto do solo. Ele está pesado, ele está perto da superfície do planeta. E ele está avançando. A parte que ele avança é o que a gente chama de frente fria, tá? É essa frente aqui dessa massa de ar frio que está se deslocando nessa direção aqui. Só que quando ela está avançando, tem um ar quente e úmido aqui. Só que quando ela avança, ela empurra esse ar quente e úmido para cima. Ela força esse ar quente e úmido a subir numa velocidade maior do que ele subiria naturalmente. E quando ela força isso, acaba, fora as trocas de calor com a própria frente fria, você acaba gerando precipitações por conta dessa saturação desse ar quente e úmido, que acaba formando nuvens que vão gerar precipitações. E esse tipo de chuva aqui, forçada pelo ar frio, que vai empurrar o ar quente e úmido para cima, é chamado de chuva frontal, tá? Todo mundo entendeu chuva frontal? Posso avançar? Então, vou avançar. Agora, uma chuva muito importante para nós da geografia, que é a chuva orográfica, porque ela tem uma relação direta com a biogeografia, ela tem uma relação direta, quando a gente falar de climas do mundo, que o ar úmido, ela é bem simples de entender. O ar úmido, ele vai encontrar uma barreira topográfica. Que barreira é essa? O que a criatividade da natureza tiver ali. No geral, vai ser uma cadeia de montanhas, um maciço, um relevo em tabuleiro, alguma elevação ali no relevo. Esse ar úmido, quando ele encontrar
essa barreira, ele vai ascender. Essa barreira vai funcionar como uma espécie de rampa. O ar está com uma velocidade, né? Esse vento aqui, que o vento é nada mais do que ar, com uma característica ali de temperatura e umidade, ele vai encontrar essa barreira topográfica e vai ascender. Se ele tiver umidade suficiente para, nessa ascensão aqui, atingir a temperatura do ponto de orvalho e formar uma nuvem, e a nuvem chegar a um ponto que vai precipitar, de nuclear gotas de água ou até gelo e precipitar, você vai ter a formação de chuvas nessa vertente aqui dessa barreira topográfica. O que acontece? Essa nuvem aqui vai chover aqui, essa nuvem vai perder umidade, essa massa de ar, no geral, vai perder umidade, e quando a massa de ar passar para o outro lado da barreira topográfica, ela vai estar bem mais seca. Em casos extremos, isso daqui pode gerar áreas semiáridas ou desertos de altitude, vertentes desérticas. A gente já vai ver no próximo slide isso. Pode falar, que levantou a mão. Professor, por conta disso que em cima de montanhas costuma ser mais frio? Não. Isso é por causa de um outro fator, que é o fator da... Isso tem duas explicações que a gente vai ver na próxima aula. Não sei se na próxima aula ou se na outra aula, mas em cima de montanhas é mais frio porque quando você sobe, tem dois motivos. Um é a quantidade menor de ar, de moléculas de ar. Quando você tem uma quantidade menor de moléculas de ar, como a temperatura ela é a energia translacional das moléculas de ar, você tem menos moléculas fazendo esse movimento, então você tem uma troca de calor mais ineficiente. Um outro motivo que está associado com esse é que você tem menos superfície sólida para ser aquecida pelas ondas curtas e para emitir ondas longas de volta para a atmosfera para aquecer. Você tem menos superfície em áreas elevadas do que em áreas rebaixadas. Então, essa associação de menos gás em menor pressão com menos superfície para ser aquecida e trocar esse calor com gás, você tem áreas mais frias conforme você sobe, quanto mais alto você está. Mas excelente pergunta. Isso a gente vai ver na próxima aula, quando a gente falar de latitude, altitude, dos fatores que influenciam no clima. Aí isso vai ficar mais claro para vocês, mas espero que tenha ficado claro essa explicação rapidinha. Mas se alguém tiver mais alguma dúvida, se você mesmo quiser... Eu digo, Oi? Isso é uma das causas da existência do agreste nordestino, né? Isso é questionável, né? O agreste é a área de transição, né? Entre a zona da mata e o semiárido, né? No caso, o semiárido mesmo é a Caatinga, né? O sertão nordestino. É que sertão tem uma conotação um pouco mais ampla, mas é a Caatinga. A Serra da Borborema tem esse efeito orográfico nas chuvas, não só a Serra da Borborema, a própria Chapada do Araripe, tanto é que o Cariri, Santana do Cariri, é uma área até bem mais úmida do que o entorno, por conta da própria hidrologia do local, da Chapada do Araripe. A Serra da Borborema também, apesar de não ser uma serra muito alta, ela também influencia isso, mas tem muitos outros fatores. O El Niño influencia na duração das secas no semiárido. Vulcanismo influencia na duração das secas no semiárido. Enfim, tem uma série de fatores até muito pouco compreendidos, porque a umidade, tanto é que eu trabalho com o semiárido, né, minha área de estudo, com mapeamento de vegetação de caatinga, de áreas degradadas por sensoriamento remoto. É muito difícil você conseguir uma imagem de satélite do sertão nordestino, do semiárido, da área mais seca do semiárido, sem nuvens. Tem muitas nuvens, só que a nuvem passa direto. Ela não precipita no semiárido, no geral. E outro ponto importante, falou de semiárido, eu vou falar pra caramba, porque é a minha área de estudo. Tem um outro ponto importante do semiárido, que o semiárido é o semiárido do mundo mais úmido, o semiárido brasileiro. A Caatinga
é o bioma de semiárido que está adaptada à maior disponibilidade hídrica no mundo. Quando você pega outras áreas semiáridas do mundo, como o Sahel, que é a transição entre o deserto do Saara e a parte úmida da África, é muito mais seco, são savanas, mesmo muito mais secas, muito mais esparsas. O semiárido brasileiro ele não é tão seco assim. Ele é semiárido, está dentro das condições para classificar ele como semiárido, mas ele tem uma transição, tem uma área ali que é quase semi-úmida, enfim, tem uma transição muito interessante. Inclusive, dentro da Caatinga tem pedaços da Mata Atlântica, que vocês vão ver isso em biogeografia. Esses pedaços da Mata Atlântica só conseguiriam estar ali porque tem alguma disponibilidade hídrica maior do que fora. Mais alguém levantou a mão? Pode falar. Não, eu só queria completar, eu falei Agreste pensando em sertão. Não, Mas não, isso confunde. É porque isso... Vocês vão ver isso melhor em biogeografia e aqui em climatologia, que as regiões físicas, né, do Nordeste, né, que você tem a zona da mata, o Agreste, e o sertão, né, o semiárido, a área semiárida. Mas o Agreste ele não é úmido, mas ele também não é seco, né? Ele tem uma transição, porque os biomas os biomas e as faixas climáticas eles têm uma espécie de degradê. A gente coloca limites rígidos, mas os limites não são tão rígidos assim, não. Mas espero ter ficado claro em todas as perguntas. Qualquer coisa, fiquem à vontade para fazer outras perguntas ou pedir para eu complementar alguma dessas coisas que eu falei. Mas a chuva orográfica ela é muito importante porque ela pode gerar desertos, como eu falei, e um dos exemplos clássicos desses desertos causados pelo efeito orográfico, e não só de desertos, de áreas semiáridas, são os desertos aqui dos Andes. Porque você acaba tendo uma vertente seca, que é a vertente que não recebe essas chuvas, porque a outra vertente ela acaba recebendo a maior parte das chuvas, a maior parte da umidade. No caso do maciço da Tijuca, ele consegue ser suficiente para causar uma diferença de chuva entre a zona sul e norte do Rio de Janeiro? Sim, as vertentes norte são mais secas. Por conta não só a gente vai ver isso em outras aulas, não só por conta de chuva, do efeito orográfico, mas pela insolação. As vertentes norte, aqui no Rio de Janeiro, elas recebem mais sol do que as vertentes sul. Por isso que, quando você passa o túnel, a zona sul parece ser mais úmida do que a zona norte. E não parece só não, ela é realmente mais úmida. Porque as vertentes norte, inclusive, são mais suscetíveis a incêndio. Não sei se vocês estão tendo aula de climatologia com o Manuel, com o Felipe, ou com o Rômulo, ou com o Menezes. Mas o Manuel, por exemplo, ele já trabalhou com mapas de suscetibilidade a incêndio. E uma das variáveis é a encosta. Se a encosta está voltada está recebendo mais insolação, a vegetação fica mais seca e é mais suscetível para incêndio. Então, você acaba tendo que integrar vários dados, o tipo de vegetação, com a insolação, né? Que vai também ajudar a secar a vegetação e também vai condicionar o tipo de vegetação, e também com as próprias a distribuição das chuvas. Mas alguém levantou a mão, pode falar. Eu queria saber se é por causa do efeito orográfico que na região do Planalto Central e Centro-Oeste é mais seco. Desculpa, não consegui te ouvir que estava com um chiadinho. Eu só entendi Planalto Central. Pode repetir? Dá para ouvir agora? Agora dá. Então, eu queria saber se é por conta do efeito orográfico, né, no Planalto Central. Essa é a razão de lá ser mais seco, no Centro-Oeste. O Centro-Oeste, boa pergunta. A questão do Centro-Oeste tem a ver, a gente vai ver isso mais para o meio, para o final do curso, tem a ver com massas de ar maiores. Não tem a ver com o efeito orográfico como um todo. O efeito orográfico, no geral, ele é mais expressivo em cadeias de montanhas, que a gente não tem cadeias de montanhas no Brasil, apesar que isso é polêmico, não vou entrar nessa polêmica com vocês, porque cadeias de montanhas, geologicamente, do ponto de vista geológico, nós não temos no Brasil.
A gente só tem antigas cadeias de montanhas que não são mais cadeias de montanhas. Mas em áreas como os Andes, a gente tem um efeito orográfico muito expressivo. Mas, no geral, o efeito orográfico ele é mais local. Ele não é um efeito tão regional assim, ou global. No caso do Centro-Oeste, tem muito mais relação com a expansão e contração de algumas massas de ar úmido e massas de ar seco que se formam no continente sul-americano. A gente vai ver isso com muito mais detalhes quando a gente falar de massas de ar. E você tem uma massa de ar úmido que ela, em determinado momento do ano, só para simplificar, ela se expande e ela consegue trazer chuvas para o Centro-Oeste, que é a sazonalidade do Cerrado. O Cerrado ele tem um período de chuvas bem marcado. A diferença do Cerrado para a Caatinga é que o Cerrado é um pouco mais úmido do que a Caatinga. Ele chove um pouco, não, chove bem mais, só que as chuvas são concentradas. Quando essa massa de ar úmido ela se expande. Quando essa massa de ar úmido ela se retrai, você não é favorável à formação de chuvas. Então você tem um Centro-Oeste mais seco. E isso também é associado com essa massa de ar úmida, o quanto ela consegue se expandir para o Centro-Oeste, ela tem relação direta com os rios voadores da Amazônia. A Amazônia que fornece umidade para o ar úmido conseguir penetrar cada vez mais no continente a partir da evapotranspiração. A gente vai ver isso na aula que vem, quando a gente falar de ciclos biogeoquímicos, né? Como a vida, principalmente os vegetais, as comunidades vegetais, influenciam no ciclo da água. Mais alguém levantou a mão, fica à vontade, pode falar. Professor, eu não entendi muito bem como as chuvas orográficas podem gerar uma vertente seca. Desculpa, eu não entendi a última frase que você falou. Eu não entendi muito bem como as chuvas orográficas podem gerar uma vertente seca. A vertente seca? Boa. Vamos voltar aqui. Vamos lá. Imagina que isso daqui é o perfil dos Andes. Eu cortei os Andes aqui. Então, o ponto mais alto dos Andes, não lembro de cabeça quanto é que mas acredito que deva ser uns 6.000 metros de altitude. Talvez um pouco mais. Mas vamos botar aqui 6.000 metros. Isso daqui. O topo. Não vou escrever porque vai ficar tudo torto que eu estou escrevendo com o mouse. Vamos supor que isso daqui tenha uma altura de 6.000 metros. Eu tenho uma massa de ar úmida vindo do Oceano Pacífico, que está aqui. O Oceano Pacífico ele aquece, fornece umidade para o ar, e essa massa de ar úmido ela se desloca em direção a essa barreira topográfica ou orográfica, que é os Andes. Essa massa de ar úmido vai ser empurrada para cima, que vai forçar ela a chegar no ponto de saturação dela, da temperatura do ponto de orvalho. Se essa nuvem que for formada quando passar do ponto de saturação tiver as condições propícias para precipitar, vai chover nessa vertente aqui. Essa vertente aqui vai ficar... Eu poderia ter usado azul, né? Vamos mudar de cor aqui. Vou pintar de azul. Caneta. Então vai chover aqui nessa vertente. Só que concorda que a quantidade de vapor de água aqui nessas nuvens, ela, se chove aqui, perdeu o vapor de água? Concorda comigo? Porque o ar ficou mais seco, porque choveu. A água saiu do ar e voltou para o estado líquido, mas voltou para o ciclo hidrológico, a parte dele nos rios, lagos, gelo, seja lá onde ele vai ser armazenado de forma sólida ou líquida. Ele deixou ele condensou na forma de nuvem, mas ali ele ainda está na atmosfera. Mas se ele condensa em forma de precipitação, a água já foi perdida da atmosfera. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o ar vai ficar mais seco. Se o ar vai ficar mais seco, o ar que chegar aqui, a nuvem que chegar aqui, ela já vai estar com menos água. Ou, às vezes, nem chega a nuvem aqui. E, às vezes, a nuvem, a umidade não tem capacidade de atravessar. Então, o ar que passa para cá, ele passa mais seco.
Então, essa vertente aqui chove menos. Então, vai ser a vertente seca, essa daqui, e essa vai ser a vertente úmida. Claro que num contexto planetário, como os Andes, você pode ter uma massa úmida vindo daqui, vindo do continente, tá? Você pode ter isso. Mas você vai ter uma porção aqui que vai chover muito pouco, porque a nuvem, a umidade não consegue precipitar. A pouca umidade que passa, ela não é o suficiente para atingir o ponto de saturação, formar nuvem, formar precipitação em uma parte dessa vertente, dessa barreira topográfica. Então, você tem a formação de desertos, em casos extremos, que é o caso dos desertos de altitude, que também tem outros fatores que influenciam eles nos Andes, que são esses desertos daqui. Os desertos do Chile, que a galera gosta de visitar e tal. Então, o deserto do Atacama é um deserto de altitude? O deserto do Atacama, ele pode ser considerado um deserto de altitude. Mas o Atacama, esses desertos, no geral, eles não têm só o efeito orográfico agindo ali, tá? O efeito orográfico é um efeito importante, mas tem outros efeitos envolvendo massas de ar que contribuem para eles. Mas, no geral, inclusive também a latitude deles, né? Mas ele pode ser considerado um deserto de altitude que, no geral, o deserto de altitude é um conceito informal, tá? Ele não é um conceito muito formal, mas é muito utilizado informalmente. Deserto de altitude e tal. Porque no caso do Saara, por exemplo, de alguns desertos na Índia, na China, eles são desertos que eles não... o nível deles não é muito alto. Aí, às vezes, tem essa diferenciação. Deserto de altitude para desertos que não são de altitude. Eu não sei se eu expliquei isso muito bem, mas vocês vão ver isso muito melhor em geomorfologia. E a gente vai falar de desertos, a gente vai ter uma aula de desertos do ponto de vista climático mais para o final do curso. Alguém levantou a mão, pode falar. Professor, Oi. Aqui no Rio, nas regiões mais próximas da serra, na borda da serra, costuma chover mais. Isso tem a ver com a chuva orográfica? Exato. A chuva de pé de Até serra. eventos de tragédia, né, que já aconteceram, né? Exatamente. Tem a ver, então, né? Exato, tem muito a ver. Inclusive, por exemplo, tem um lugar que chove muito, que é Muriqui. Não sei se vocês conhecem Muriqui, que é na Costa Verde. Ali tem um grande maciço, né? Um maciço que vai acompanhando a costa, o litoral ali do mar. O ar úmido, Muriqui é uma das áreas com muita pluviosidade aqui do Rio de Janeiro. Chove direto no pé daquela serra, porque a massa de ar úmido, ela encontra ali a serra, ela sobe, né? A massa de ar já está úmida pra caramba, porque a gente já está numa área muito vegetada e muito quente, que vai fornecer muito vapor de água para a atmosfera. A gente vai ver na próxima aula por que a vegetação influencia nessa umidade atmosférica. Então, subiu um pouquinho, baixou um pouquinho a temperatura por transformação adiabática, já chove nessas áreas. Então, você tem ali a Costa Verde inteira sendo com muita chuva orográfica nessas vertentes voltadas para o mar. Inclusive a Mata Atlântica, né, fazendo o paralelo com a biogeografia, ela é uma floresta que depende muito de chuvas orográficas. Da Mata Atlântica que está sobre os maciços. Elas dependem muito de chuva orográfica. Mas muito bem pontuado. E acho que mais alguém levantou a mão, pode falar. Fica à vontade. Não sei se foi alguém no chat. Se foi alguém no chat, por favor, me digam se é alguma pergunta, porque houve um barulhinho aqui. Senão a gente segue. Aqui tem um esquema melhor mostrando esse efeito orográfico nas secas, que é o caso de uma montanha, mas isso daqui poderia não ser uma montanha, poderia ser outro acidente geográfico, outra feição geomorfológica que gere essa altitude, e esse vento empurrando o ar úmido, forçando uma saturação aqui e a precipitação nessa vertente, enquanto
aí conforme o ar vai andando, essa massa úmida vai andando, vai ficando cada vez mais seca, até chegar no momento que ela está bem seca e, em casos extremos, essa vertente aqui do relevo, do acidente geográfico, fica sem chuvas e vai acabar sendo uma vertente árida ou semiárida. A gente já vai ver em outras aulas o que significa falar que uma área é árida ou semiárida. Tem uma relação, tem uma formalidade aí por trás, uma classificação, mas por enquanto acho que de forma intuitiva todo mundo consegue entender que árido e semiárido são áreas secas. Pode falar, quem levantou a mão. Oi, fui eu, Diego. É só uma curiosidade, porque, se eu não me engano, uma das variáveis que explica o ar mais seco e quente, dependendo da época do ano em Bangu, também é o efeito orográfico do maciço da Pedra Branca. E aí, sei lá, tem até alguém que mora ali e tal. Achei interessante isso. Legal você falar isso. Isso é muito interessante. No Rio de Janeiro isso acontece muito. O caso de Bangu é um caso clássico, não só em relação à umidade baixa do ar, em alguns momentos do ano, como também em relação a trocas de calor, porque Bangu é a área mais quente do Rio de Janeiro, não é boato, isso é medido, é um dos lugares mais quentes do Rio, por conta que Bangu tem maciço da Pedra Branca ali, que ele faz uma barreira para as massas de ar, que tanto massas de ar úmida, que tem efeito orográfico das chuvas, quanto para trocas de massas de ar frio, né? Essas trocas, ela não favorece as trocas de calor ali, então você tem um ar que fica meio estagnado, sem corpos hídricos ali para dar uma equilibrada na umidade. Então, Bangu é bem quente por conta disso. Muito bem colocado. Eu não lembrava desse exemplo, mas é legal. Eu não sei se vocês conhecem Bangu, mas joga no Google Earth, quem tiver no computador, mas dá para jogar no celular ou tablet também, e joga Bangu e vê onde é que está o maciço da Pedra Branca e vê a posição, como é importante. O Rio de Janeiro é cheio de maciço, né? E os maciços influenciam no nosso clima, microclima local aqui. Mas é muito importante a gente entender. A gente vai ter uma aula só de clima do Rio de Janeiro, assim, mais local, para vocês perceberem na prática isso quando andarem pelo Rio. Pode falar, quem levantou a mão. E tô vendo no mapa aqui também, Bangu tem a questão que ele está entre o maciço da Pedra Branca e o maciço do Jericinó, não é isso? Exatamente, O Rio de Janeiro tem muito isso. A gente tem bairros meio enclaves, né, dentro de maciços. Por exemplo, Jacarepaguá é um exemplo. A própria Zona Norte, ela está meio que... algumas partes da Zona Norte, Bangu é Zona Oeste, né, mas algumas partes da Zona Norte também está dentro de cercada por maciços menores, mas tem o maciço da Tijuca, que ele é quase onipresente, né? Quem mora em Jacarepaguá, quem mora em Rio das Pedras também? Rio das Pedras, deixa eu só posicionar mentalmente aqui onde é que é o Rio das Pedras. Rio das Pedras eu não tenho certeza, posicionando assim mentalmente rápido, eu acho que o maciço da Pedra Branca influencia mais. Mas Rio das Pedras, só para me posicionar aqui, fica perto da... Fala aí outros bairros, só para me localizar. A próxima Taquara, Jacarepaguá, Barra. Freguesia, né? Anil. Depois Tá. Aí eu teria que ver no mapa para te dar uma resposta mais precisa, mas Jacarepaguá como um todo, se vocês repararem, é uma área bem úmida do Rio de Janeiro. Porque ele está numa posição, se vocês jogarem no Google Earth, vocês vão ver isso muito bem pelas imagens de satélite. Uma posição de maciço que é quase... Tem uma parte de Jacarepaguá que não é fundo de vale, né? Mas o Jacarepaguá como um todo está no fundo de vale. Então, hidrologicamente, você tem vários rios e tal, Jacarepaguá, nascentes, enfim, por conta dessa posição de Jacarepaguá. E, inclusive, deslizamentos, tem áreas propícias a deslizamentos de Jacarepaguá, não só Jacarepaguá no Rio de Janeiro como um todo, mas Jacarepaguá tem histórico de deslizamentos catastróficos lá, por conta dessa posição ali, quase que num fundo de vale, né? Mas o rio é cheio de maciços, vocês vão ver isso em geomorfologia, que é como se fosse vários degrauzinhos, porque a gente tem maciços
as ilhas que a gente vê, as ilhas continentais que a gente vê, quando a gente vai para a praia, pode ser praia na Zona Sul, ou praia no Recreio, Barra, vocês não, quem está acostumado aí na praia e reparar, observar as coisas, vocês já viram que tem umas ilhas bem próximas. Aquelas ilhas são maciços, que foram afogados pelo aumento do nível do mar depois da última glaciação, quando o nível do mar subiu. Aqueles maciços ali, eles tinham conectividade com o continente. Tanto é que tem vestígios indígenas lá. Os indígenas conseguiam ir a pé para essas ilhas, as civilizações nativas, né, daqui. Algumas civilizações conseguiam chegar nessas ilhas a pé, sem precisar de navegação, por conta dessa... eles são o primeiro estágio dos maciços. Aí depois tem o segundo estágio dos maciços, terceiro estágio, assim por diante, até chegar na Serra de Teresópolis, Serra das Araras, enfim, que vai ter a Serra do Mar no geral, que vai variar os nomes locais, e depois a Serra da Mantiqueira, que são os degraus. E entre a Serra da Mantiqueira e a Serra das Araras tem o Vale do Paraíba, né? A área ali de Resende, Volta Redonda, enfim, tem essa escadinha no relevo brasileiro. E algumas cidades e alguns bairros ficam enclausurados entre esses maciços. E isso influencia toda a hidrologia, toda a climatologia dessas áreas. Eu não sei se ficou claro visualizar isso, mas a gente vai ter uma aula que vocês vão ver isso em mapa, e em geomorfologia, em biogeografia, vocês vão ver isso em mapa, e vai ficar mais claro ao longo do curso na mente de vocês. Mas espero que tenha feito sentido tudo que eu falei aqui. Mas se não, pode ficar à vontade para perguntar. Então, vamos continuar. Por fim, para fechar a aula de hoje, a chuva convectiva. Chuva convectiva é um tipo de chuva muito importante para... principalmente ela forma... A gente vai ver em outras aulas alguns tipos de nuvens de forma bem superficial, mas ela forma, no geral, alguns fenômenos bem interessantes e alguns temporais bem brabos, porque ela tem a ver com as células de convecção. Lembra da primeira aula que eu falei de convecção? O que é a convecção? Que é a troca de calor por movimento de massa de um fluido. O fluido ele se aquece. Aí, quando ele se aquece, no caso do ar aqui, que está próximo à superfície, ele se aquece porque a superfície está emitindo ondas longas para ele. Quando ele se aquece, ele fica menos denso, então ele ascende. Só que quando ele ascende, o ar que está aqui em cima, que está mais frio, desce, porque ele está mais denso. E isso forma células de convecção que tem esse sentido aqui. Nisso, essas células de convecção, você pode empurrar ar quente e úmido para grandes altitudes, até que chega num ponto que a temperatura do ar, por transformações adiabáticas, chega na temperatura do ponto de orvalho e você forma nuvens. E, por conta disso, essas nuvens muitas vezes são empurradas a grandes altitudes e você tem chuvas bem fortes. Esse tipo de chuva ele é muito comum em dias muito quentes. São aquelas nuvens que parecem uns cogumelos. Não sei se vocês já repararam. Dia de verão, às vezes você está na praia, o dia está lindo. Aí no final do dia, você olha assim, você vê uma nuvem assim que parece uma bomba atômica. Esse tipo de chuva aqui convectiva. A gente já vai ver em outras aulas o porquê, os tipos de nuvem, né, a formação desse tipo de nuvem. Mas isso daqui é muito relacionado com dias quentes. Dias de verão muito quente, que vai ter uma evaporação de água muito constante, uma taxa de evaporação muito alta, a superfície está muito aquecida, então essas células de convecção acabam tendo muita força. Você forma células de convecção muito, muito agressivas, que vão empurrar as massas de ar quente e úmido próximo da superfície para grandes altitudes. E pela mesma lógica, você tem a diminuição da temperatura que causa... o ar vai chegar no ponto de saturação, que é a temperatura do ponto de orvalho, e pode chegar num ponto que vai precipitar quando o peso dos núcleos de condensação superar a gravidade
enfim, o equilíbrio entre o peso dessas gotículas e a força que mantém elas suspensas. Se a força-peso for maior do que a força que mantém elas suspensas, por gravidade, você vai ter a precipitação no caso aqui, em chuva, em forma de chuva. Então, a chuva convectiva é a nossa última chuva de hoje. E fechamos a aula e abro para dúvidas, perguntas, colocações, fiquem à vontade.